Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu fico muito feliz de ver os padrões aumentando, muita gente acreditando no projeto e, como vocês podem ver, isso faz com que a gente melhore cada vez mais os podcasts. Então, assim, claro que a gente tem novos projetos em pautas, melhoria do podcast, trazer novos quadros, novas ideias, mas aí depende, claro, dos ouvintes, dos patrões e de todo mundo. Mas assim, vamos continuar avançando, tudo no seu tempo. E se você quiser apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Lá você encontra várias formas de apoiar o podcast. Muita gente já veio com ideias diferentes de apoiar só uma vez, para não ficar uma coisa mensal. Eu prometo que vou verificar um jeito de fazer isso, tá bem? Mas até lá, eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu costumava usar muito o computador. Eu ficava acordado até tarde, apenas navegando na web e jogando jogos que eu já tinha finalizado há muito tempo. Acho que se tornou uma obsessão. Ficou tão ruim que eu ficava acordado até meia-noite sem fazer absolutamente nada. Claro que eu tentei parar. Às vezes eu conseguia dormir cedo, mas ultimamente eu nunca estive na cama antes das 11. É estranho. Eu nunca me sinto assim durante o dia. Para mim, é tranquilo quando não estou no computador pela manhã. Eu faço muitas coisas. Limpo, estudo, praticamente sendo uma pessoa produtiva. Mas agora, as coisas pioraram. Comecei a me sentir muito mal depois de dormir. A sensação veio depois de quando eu passei algum tempo na frente do computador. Eu senti que meus olhos realmente pareciam queimar. Só quando começavam a lacrimejar que eu desviava da tela e percebia que eu não estava piscando. Coisas mais estranhas começaram a acontecer quando eu pisquei também. Começou como algo inofensivo. Páginas da web carregando muito lentamente. Meu mouse sempre congelava. Os programas começaram a fechar sozinhos aleatoriamente. Nada fora do comum. Eu apenas atualizava a página, reconectava o mouse e pressionava ao finalizar agora. Mas tudo aquilo começou a piorar. Entrei no computador uma noite e descobri que estava completamente desligado. Isso era estranho. Eu sempre suspendo o computador quando eu saio dele. Então, realmente eu percebi que tinha alguma coisa de diferente acontecendo. Quando eu liguei ele de novo, automaticamente ele entrou no modo de segurança. Depois de mexer com as configurações, finalmente consegui fazer as coisas funcionarem de novo. Por talvez 2 semanas, as coisas continuaram sem confusão alguma. Eu estava navegando em um blog, lendo lentamente e deslizando a página para baixo, quando uma foto apareceu. Era uma daquelas fotos horríveis de um cadáver, como alguém que tivesse estado em um acidente de carro ou explosão. O cadáver tinha o rosto queimado e buraco no lugar dos olhos. Não foi um pop-up ou algo assim. Fazia parte do blog. Eu estava um pouco preocupado. O blog não fez nenhuma menção a isso e eu nunca tinha visto essa foto antes. Eu desci um pouco mais para que a imagem desaparecesse. E o blog continuou como se nada de estranho estivesse nas páginas de cima. Eu parei de visitar o blog eventualmente. Mais e mais fotos horríveis estavam aparecendo. Eu comentei em uma página sobre isso, mas algo estava estranho. Ninguém mais estava reclamando. Então, deixei pra lá para evitar os haters de quem critica o site. Outros sites que eu frequento estão usando esse mesmo truque de imagem chocante. Está se tornando uma dor real. Estou começando a temer clicar em todos os links. Hoje, eu fechei o Internet Explorer para descobrir que meu papel de parede tinha sido alterado por outra foto horrível. Não pude deixar de reconhecer esta. Foi uma que vi em um blog.
Era a foto de um incidente particularmente horrível de alguém que dirigiu bêbado. Essa pessoa tinha tido os olhos arrancados na hora da batida. Depois de redefinir meu papel de parede, excluindo a imagem que eu aparentemente tinha guardado no meu disco rígido, eu abri a lixeira para me livrar dela de uma vez por todas. Fiquei um pouco atordoado. Minha lixeira estava cheia de coisas aleatórias que eu sabia que nunca tinha salvo. Havia sites pornográficos, downloads ilegais, fotos, e-mails e outros arquivos com extensões que eu não conhecia. Limpei todos eles e decidi finalmente procurar por ajuda profissional. Comecei a pesquisar online por incidentes semelhantes, mas não encontrei nada. Liguei para o Esquadrão Geek, meu pai, e até trouxe o computador para os grandes técnicos para um check-up. Um monte de dinheiro mais tarde, e nada foi resolvido. Nenhum problema havia sido detectado. A maioria até comentou sobre como o computador era bem seguro. As fotos pararam de aparecer, mas eu quase gostaria que esse ainda fosse o problema. Meu computador agora funciona quase como deveria ser, mas agora, sempre que uma pessoa é exibida, seus olhos estão desaparecidos. Parecia um péssimo trabalho de Paint no início, mas eles se tornaram cada vez mais realistas. Tentei mostrar a um amigo, mas o computador funcionava normalmente quando ele estava por perto. Finalmente, eu desisti. Dei meu computador para esse meu amigo. Ele sempre comentava sobre o quão queria um PC para jogar. Fico feliz por finalmente ter acabado com isso. Eu tinha acabado de comprar um muito mais atualizado, e depois de ligar ele, fiquei muito mais feliz em ver tudo funcionando normalmente. Decidi então nem transferir todos os dados do meu computador antigo para o novo. Feliz por finalmente terminar essa história, eu fechei a tampa do notebook novinho. São só 9h30 e eu ligo a televisão, sabendo que posso ter uma boa noite de sono depois de Futurama. Eu deitei e aumentei o volume para ouvir o tema de abertura. Eu, na hora, reconheci o título do episódio. Esse é aquele episódio do cachorro. Eu sabia o que ia vir. Eu me preparo para ficar triste, pois o episódio realmente mexe com a gente. Quando naquele momento, o meu coração pula. Naquele episódio, logo nos primeiros momentos, eu posso perceber claramente que os olhos do Fry não estavam onde deveria estar.